Olá, galerinha, tudo bom? Bom, hoje separei para vocês alguns exercícios aí da banca da VUNESP, todos da PM do estado de São Paulo, tá certo? Desde 2009 até o 2018, alguns exercícios para nós podermos treinar. A maioria deles envolvendo equações, né, com frações e MMC, tá certo? Então, números racionais. Vamos lá começar por esse primeiro aqui que eu separei de 2017. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes, certo? Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos, e também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Bom, esse é um probleminha que muita gente tem dúvida em equacionar. Então, eu vou montar de dois jeitos. Um por equação matemática mesmo e outro fazendo na raça, digamos assim. Então, no primeiro modo é o quê? Eu tenho x tapetes. Vamos falar que o meu número total seja x de tapetes. Então, na primeira parte, vai dividir de 12 em 12 cada pilha. Ou seja, se vai dividir de 12 em 12, eu posso falar que é x sobre 12. Na segunda parte do problema, ele fala que esses mesmos tapetes podem ser divididos em pilhas de 15, ou seja, x sobre 15. Só que vai ter 2 pilhas a menos do que quando eu dividi em 12. Por isso, menos 2, tá certo? Então, vamos lá. Aí, eu caí numa equação fracionária. E o que eu faço na equação fracionária? Eu deixo todo mundo em forma de fração e tiro MMC de todos, da forma mais simples possível. Então, eu venho aqui MMC entre 12, 15, que são os dois denominadores, e daí o 1. Mas 1 não tem necessidade, tá ok? Então, vamos lá. O 12 dá para dividir por 2, ficando 6, e o 15 continua 15. Novamente o 6 dá por 2, 6 por 2 é 3 e 15. Agora dá para dividir por 3. Então, dividindo aqui por 3, ficando 1 e 5. E agora novamente por 5, para a gente chegar em 1 e 1. Então, quanto que deu meu MMC? Tenho que multiplicar todos aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 3 dá 12. E 12 vezes 5, 60. Então, MMC é 60. O que eu faço? Coloco 60 aqui e passo o traço aqui do denominador, tá certo? E aplico aquela partezinha que a gente chama, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 12 é 5, e 5 vezes x é 5x, certo? Igual, 60 dividido por 15 é 4, e 4 vezes x, 4x. E 60 dividido por 1 é 60, 60 vezes 2 é 120, tá certo? Então, 120 aqui. Estava menos, na verdade era mais, né? Mais 120, tá certo. Aí aqui, denominador pode cortar, já que eu tirei MMC de todo mundo. Eu só corto porque é uma igualdade e tirei dos dois lados, tá certo? Apenas por conta disso. Ficando então 5x igual a 4x mais 120. Então aqui o 4x, ó, que está positivo, eu vou jogar para o outro lado negativo. Então ficando 5x menos 4x igual a 120. E aí, 5x menos 4x é apenas x. Então, x é igual a 120. E x era o nosso número de tapetes, que era exatamente o que ele me perguntava, veja só aqui. Portanto, resposta a letra E, certo? Bom, como eu prometi para vocês, vou fazer de outra forma, tá? Vou até passar um traço aqui para a gente ver. Vou ficar chutando o número de tapetes. O que é isso? Se eu fizer uma pilha aqui eu vou fazer de 12 tapetes e aqui eu vou ter uma pilha de 15 tapetes. Eu vou ter que colocar toda vez aqui, se eu tiver uma pilha de 12 tapetes, eu vou conseguir formar uma pilha de 15? Não, porque eu só tenho 12 tapetes e estão sobrando 2.
Então, eu vou ter que fazer isso até dar certinho, sendo que a de 15 ainda vai ter que ter 2 pilhas a menos do que da de 12, tá certo? Então, vamos montando aqui. Já fiz uma pilha de 12, agora eu vou para a minha segunda pilha de 12. Quando eu venho aqui para a segunda pilha de 12, eu vou ter quantos tapetes? 24, certo? 12, 12, 24. Com isso, eu vou conseguir formar uma pilha de 15, certo? Notem que ainda não deu 2 pilhas a menos e não deu certinho, porque 24 tapetes vão sobrar 9 aqui. Então, vamos lá. Aí eu iria para a terceira pilha, dariam 36, eu consigo formar 2 pilhas e restariam ainda 6. 2 pilhas dariam 30 tapetes. Vou para a quarta. Na quarta pilha, 4 vezes 12, 48, então eu conseguiria formar 3 pilhas, porque 3 vezes 15 chegaria a 45. Vamos para a nossa quinta pilha. 5 vezes 12, 60. 60 por 15 dá 4. Opa, não sobrou nenhum tapete agora, certo? Porque 5 vezes 12, 60 e 4 vezes 15, 60. Só que eu só formei uma pilha a menos, tá ok? Olha, eu estou apenas na quarta pilha. Se você já fosse rápido de lógica, a cada 5 pilhas de 12, eu vou formar 4 pilhas de 15, ou seja, uma diferença de 1. Era só colocar mais 5 e aqui mais 4 bateria. Mas vamos fingir que a gente não entendeu isso. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Vou colocar mais uma pilha. Vamos ficar com 6. Com 12, aqui vai restar 12, então não vai dar nada. Agora aqui, para a sétima pilha. 7 vezes 12, 84. Vou chegar a 84 tapetes. 84 por 15 daria 5, certo? Que 5 vezes 15 é 75. E ainda sobrariam 9 tapetes. Na oitava pilha. 84 mais 12, 96. Com 96 tapetes, eu consigo formar mais uma. E vão sobrar 9. Eu coloquei 3, dá 12, dá 15, sobram 6 tapetes. Aqui, ó, vou para a nona pilha. São mais 12, vão ser 108 tapetes. E aí eu consigo fazer mais uma pilha, dando 7. E agora vão restar apenas 3 tapetes. E por último, na décima pilha, eu cheguei em 120 tapetes. E 120 por 15 dá 8, ou seja, vai formar 8 pilhas. E nesse momento não sobra nada. Então aqui não sobrou nada, aqui não sobrou nada. E aqui temos 10 pilhas e 8 pilhas. Bateu com o que ele queria, 2 pilhas a menos. E foram um total de 120 tapetes, que era o que nós tínhamos achado. Tá bom? Então aqui é uma outra forma de fazer, só para não ter que montar essa equação, que é considerado um pouco difícil, o famoso passado português para matematiquês, tá certo? Mas é um modo diferente. Então vamos aí para um próximo exercício. Uma academia de ginástica colocou uma faixa horizontal de azulejos azuis, representado por AZ, e amarelos AM, cada um com 4 centímetros de largura, em uma parede de 6 metros de comprimento, conforme mostra a figura. Então a figura está aqui, ó, de 4 em 4 centímetros, e a parede vai ter 6 metros. Logicamente a figura está fora de escala. E vamos ver o que ele pergunta. Sabendo que os azulejos dessa faixa manterão sempre a mesma ordem de cores dos 6 primeiros, isto é, iniciando com 4 azulejos azuis, seguidos de 2 azulejos amarelos, e desprezando-se o espaço do rejunte entre os azulejos, é correto afirmar que o número de azulejos amarelos, ele quer os azulejos amarelos, colocados nessa parede foi... Bom, então para eu fazer isso eu tenho que ver quantos azulejos eu vou colocar, tá certo? Se eu tenho 6 metros e cada azulejo mede 4 centímetros, eu teria que dividir 6 metros por 4 centímetros. Como eles têm medidas diferentes, um está em metro, outro está em centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a parte de metros para centímetros.
6 metros são 600 centímetros, correto? E vou dividir por 4 centímetros, para eu ter certeza o número de azulejos que eu vou ter. Então, vamos lá. Consigo fazer o 6 dividido por 4 dá 1, 6 menos 4, sobra 2. Desço 0, fica 20. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. E daí desço o último 0, e aí fica 0. Portanto, isso significa que eu vou ter 150 azulejos, tá certo? Só que quantos desses azulejos são amarelos? Você poderia ir por uma regrinha de 3, se quiser. Tem vários modos de se fazer agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como de cada 6, 2 são amarelos, seria um tipo de regra de 3 também, ó. Você faria 150 dividido por 6. Aí eu teria uma ideia de quantas sequências dessa eu vou ter. Só que cada sequência dessa tem 2 amarelos. Aí eu multiplicaria por 2. Então vamos lá. Vamos ver quantas sequências eu vou ter. Vou fazer o 150 dividido por 6. 1 não dá, vai ter que ser o 15, 2 vezes. 2 vezes 6 dá 12, fica 3. Desce o 30, e aí fica 5. 5 vezes 6 dá 30 certinho. Fechou. Bom, então isso significa que eu vou ter 25 sequências. Só que cada sequência, que nem eu falei, tem 2 amarelos. Então, eu vou ter que multiplicar esse 25 por 2. E fazendo 25 vezes 2 vai dar 50 azulejos amarelos. 50 azulejos amarelos é a alternativa à letra B, tá certo? Então, vamos para o próximo. Pedro, que é dono de um restaurante, foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas de refrigerante, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Ao chegar ao local, a promoção havia terminado e o preço unitário da lata havia subido R$ 2,15. Com o dinheiro que Pedro levou para comprar os refrigerantes na promoção, agora com o novo valor, a quantidade de latas que ele conseguirá comprar é igual a... Bom, então vamos entender. Ele foi comprar 120 latas e cada lata R$ 2,05. Só que ela deixou de valer R$ 2,05 para começar a valer R$ 2,15. Então, quantas latas ele vai conseguir comprar? Bom, parece até simples. A gente faz 120 vezes 2,05. O que significa isso? Quanto que ele pagaria pelas 120 latas? A R$ 2,05. Aí eu vejo com quanto de dinheiro que ele foi ao mercado. Sabendo com quanto de dinheiro ele foi ao mercado, eu vou dividir por 2,15 para eu ver quantas latas ele compra. Então, vamos ver quanto que ele levou ao mercado. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, e 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Põe um maisinho aqui. Aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, e 0 vezes 1, 0. Então, aqui vai tudo 0. Novamente, os maisinho. E agora, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 1 dá 2. Somando tudo isso, aqui é 0, 6, 4 e 2. Como eu tenho duas casas decimais, ficou R$ 243,00 reais. Isso ele levou para o mercado. E agora, para eu ver quantas latas ele vai comprar a R$ 2,15, basta eu dividir. Então, venho aqui, 246,00 dividido por 2,15. Notem que os dois têm duas casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula. Então, eu posso esquecer essas vírgulas aqui, ó, e fazer a conta normal, já que o número de casas está igualado. Então, vamos lá. O 215 cabe uma vez só no 246. Então, menos 215. Isso dá 1 e 4 menos 1 fica 3. Aí desce o 0, 310.
1 vezes 215 mesmo, porque 2 vezes 215 já dá 430, já passa, né? Então, aqui somente 215. Aqui não dá para fazer 0 menos 5, então vou emprestar isso daqui, ficando 10, tá certo? Então, 10 menos 5 dá 5. Aqui também não dá para subtrair 0 menos 1. Então, empresto 1, fica 2 e aqui fica 10. E agora 10 menos 1 dá 9 e 2 menos 2, 0. Desço o último 0, ficou 950. 950 dividido por 215 vai dar, acho que umas 4 vezes. Vamos ver se é 4 mesmo. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2 dá 6. E 4 vezes 2, 8. É isso mesmo. Certo? Então, aí fica 0 menos 0 dá 0. Aqui não dá, empresta 1. Fica 15 menos 6 dá 9. E 8 menos 8, 0. Preciso continuar a minha conta? Fazer vírgula, acrescentar um 0 e ficar continuando? Não há necessidade, porque não tem como ele comprar 114 latas e alguma coisa de lata. Não tem jeito, eu tenho que comprar latas inteiras. Então, o que vale é esse valor aqui. No caso, 114. Portanto, alternativa letra E. Esse é o probleminha aí de 2013. Bom, vamos para o nosso quarto exercício. Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel, R$ 720 para pagar a faculdade e 3/4 do restante para pagar com a casa, que é água, luz e telefone. Isso corresponde a R$ 360. A fração que representa que Gabriel paga a faculdade em relação ao seu salário é de... Bom, a pergunta é o valor da faculdade sobre o salário. É isso que ele quer. Mas eu tenho que achar quanto que é o salário dele, certo? A faculdade eu já sei que é 720, tá ok? Ó, isso chutando, se a gente não soubesse fazer, o que eu chutaria? Não tem como a faculdade ser mais do que o salário, então 3,5 estaria fora. A faculdade vai ser metade do salário? Ó, aqui já gastou 1/3 do salário, sobraram 2/3, um pouco mais da metade. Então, eu acredito aí que ainda seja um valor um pouco alto, mas poderia ser. Já que aqui ele gasta, como ele gasta 1/3, isso daqui era 66,6%. Sobraria para ele pagar a faculdade e tudo mais. Então, a faculdade tem que dar um valor menor do que isso do salário. Então, poderia ser meio, poderia ser 2/5, 1/4 e não poderia ser 3/4, porque isso é muito mais do que 66,6. Mas como o meio ainda fica muito perto, eu ficaria entre a letra C e a letra D, caso eu quisesse chutar, tá ok? Mas vamos lá. O que acontece? Vamos falar que o salário do Gabriel é S e vamos ver o que acontece. Ele paga 1/3 do seu salário para o aluguel. Então, o aluguel é 1/3 de S. A faculdade é 720 e 3/4 do restante. O que é o restante? O restante era o quê? O salário dele, menos o aluguel, menos a faculdade. Concordam que isso é o que vai restar para ele? Ele pega o salário, paga o aluguel, paga a faculdade, foi o que restou. Só que 3/4 do restante, ou seja, 3/4 de tudo isso. 3/4 de tudo isso, restante para pagar com a casa, corresponde a 360. Então, tudo isso é igual a 360. E aí está montada a minha equaçãozinha, certo? Bom, você poderia, como é uma equação fracionária, tirar o MC, tá certo? Mas ia dar elas por elas do modo que eu vou fazer, que é o quê? Só passar o 4 multiplicando, já que ele está dividindo. Por quê? Não tem mais nada, ele já está multiplicando tudo. Então, ele pode passar para o outro lado. E esse 3 eu vou fazer a distributiva aqui, tá certo?
Então, vai ficar 3S menos 3A, que é do aluguel, menos 3F, igual a 4 vezes 360. Só que, vou substituir os valores agora. Quem que é o aluguel? O aluguel é 1/3 do salário. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1/3 de S. 1/3 de S. Menos 3 vezes a faculdade, que é 720. E 4 vezes 360 fica 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14, tá certo? Aqui, 3 vezes alguma coisa dividido por 3, posso cortar, 3 está multiplicando e dividindo. Ficando, portanto, 3S menos 1S ficam só 2S. Menos, e 3 vezes 720 fica 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 7, 21. Tá bom? Então, ficou dessa forma equacionada. Estou quase chegando no salário dele. Agora, o 2.160 está subtraindo, passo para o outro lado, somando. 1.440 mais 2.160. Agora, eu venho aqui desse lado aqui, para eu poder usar a divisão lá. Então, 2S ficou igual. 1.440 mais 2.160 ficam 3.600. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 3.600 sobre 2, que dá 1.800. Portanto, o salário do Gabriel é de 1.800. Só que ainda não era o que ele queria. Ele queria a fração entre a faculdade e o salário. Como a faculdade a gente já viu que vale 720 e o salário acabamos de descobrir que é 1.800, fica dessa forma. Posso cortar o zero. Agora vamos lá. Por quanto dá para simplificar? Você pode ir simplificando por 2, por 2, por 3, por 3 e indo. Aqui eu já sei que o 72 está na tabuada do 18, que é 4 vezes. Então, eu já vou tentar simplificar por 18. 72 por 18 dá 4 e 180 por 18 dá 10. Isso daqui ainda dá para simplificar por 2. Então, 4 por 2 fica 2 e 10 por 2 fica 5, tá certo? Então, esse daí é o nosso quarto exercício. Vamos para o quinto exercício. Vamos ver o que ele fala. Yuri está digitando um trabalho de matemática. O problema proposto é o seguinte. Um grupo de garotos foi a uma pizzaria. Caio comeu 3 pedaços de pizza de atum e 3 pedaços da pizza de marguerita. Cada pizza foi dividida em 8 partes iguais. Em relação a uma pizza inteira, que porção Caio comeu? Yuri sabe responder facilmente essa questão, mas como tem dificuldade em digitar uma fração, resolve apresentar a resposta em um número decimal, sendo esta... Bom, então o que ele quer? Ele quer a resposta em número decimal, tanto que é o que está na nossa alternativa, e eu vou ter que ver quantos pedaços que ele comeu em relação a uma pizza. Se ele comeu 3 de atum e 3 de marguerita, ao total ele comeu 6 pedaços. E se a pizza foi dividida em 8 partes, isso significa 6 por 8, tá certo? Vou simplificar aqui por 2, fica 3 quartos. Quem já souber que 3 quartos é 0,75, tudo bem. Quem não souber, a gente divide aqui para ficar bem claro. Até porque o 4 não cabe no 3. Então, você coloca 0, e acrescenta um 0. Aí, que número vezes 4 mais se aproxima do 30? É o 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. Como eu já coloquei a vírgula, você acrescenta o 0 e aí vai dar 5, certo? 5 vezes 4 dá 20. Portanto, a alternativa, a letra E. Vamos para o próximo, nosso sexto exercício.
Dentre as alternativas a seguir, a fração que corresponde ao número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7 é... Bom, então eu tenho que achar um número que seja maior que 0,5 e menor que 0,7. E 0,5 a gente tem que lembrar que é meio. Então tem que saber que é um número maior que a metade. Aí eu posso analisar as alternativas. Ó. O 1 é maior que a metade de 3? Não, metade de 3 é 1,5. O 4 é maior que a metade de 7? É. Então a B pode ser que seja uma das alternativas. O 5. 5 terços, ó, o 5 é maior até que o 3, então ele é maior que 1. Então não é menor do que 0,7. O 2. O 2 é menor que a metade de 5. 5 é 2,5, a metade dele, então estaria fora. E daí tem o 3 quartos, que a gente já viu que é 0,75, né? E 0,75 é maior que 0,7, ou seja, estaria fora. Mas vamos supor que nós não soubéssemos. Pelo menos essas 3 daria para excluir, o que facilitava. Porque qual era o melhor jeito da gente fazer aqui? Tentativa e erro, não tinha jeito. Você tinha que fazer 1 dividido por 3, ver quanto dava. 4 dividido por 7, ver quanto dava. O número que der entre 0,5 e 0,7 era a resposta, certo? Tanto que, por isso que eu fiz essas eliminações, para mostrar para vocês que tem um modo de, na tentativa e erro, a gente diminuir isso daí. Mas vamos fazer 4 por 7, ver no que a gente chega então. Aqui o 7 não cabe no 4, tem que fazer 0,40. E daí que número mais se aproxima? Ficaria o 5, 5 vezes 7, 35. Dá 5, olha lá, já vai dar alguma coisa maior. Tá vendo? Ficaria o 7 aqui. 7 vezes 7, 49. Ou seja, a gente vai chegar em uma coisa 0,57. Portanto, é maior que 0,5 e menor que 0,7. Então, alternativa letra B. Certo? Probleminha simples de divisão, mas só que só dava por tentativa e erro mesmo. Vamos para o próximo. 2/5 de uma garrafa de refrigerante de 1,25 litros foram consumidos durante o almoço e 1/3 do volume restante foi consumido no jantar, restando ainda na garrafa, e aí que está os ml. Esse daí eu vou fazer também por 2 modos para você, um eu vou até desenhar, tá certo? E outro por equação matemática. Vou começar até por ele. Vamos lá. 2/5 de uma garrafa de refrigerante de 1,25 litros foram consumidos durante o almoço. Então, toda vez que você vê essa preposição aqui, 2/5 de alguma coisa, significa na matemática que é vezes. Então, 2/5 é 2/5 vezes 1,25. Foi isso que ele consumiu no almoço. E 2 vezes 1,25 é 2,5 sobre 5. Se fosse só 25, sem a vírgula, vamos pensar assim, 25 dividido por 5 daria 5. Mas como tem uma casa decimal, aqui vai ter que ter uma casa decimal, então 0,5. Então ele já bebeu meio litro na hora do almoço. Foram consumidos durante o almoço. E 1/3 do restante. Então o que restou? Se ele tinha 1,25 litros, eu vou tirar esse 0,5. E vai sobrar 0,75 litros para ele tomar, certo? Esse é o restante. Só que ele bebeu apenas 1/3 do restante. Olha lá, ó, de novo, 1/3 do restante. Então, é uma multiplicação novamente. Então, é 1/3 do restante. O restante foi 0,75. Isso foi o que ele bebeu. Então, 1 vezes 0,75 é 0,75. Dividido por 3. Daqui vamos fazer uma conta rápida de cabeça, vou ajudar vocês. Mas isso daqui é 75 centésimos. Então eu vou pensar em dinheiro, que é mais fácil, né? Mas em 75 centavos dividido em 3. Você teria 3 moedas de 25 centavos, correto? Então isso daqui daria 0,25 litros. Isso foi o que ele bebeu na janta. Bebeu na janta, tá certo? Só que ele pergunta, o que restou na garrafa? Se ele tinha 0,75 litros antes do jantar e no jantar ele bebeu 0,25, quanto que vai restar ainda?
basta você fazer 0,75 menos 0,25, que dá 0,5 litros. Ou seja, isso é a mesma coisa que 500 ml, tá certo? Então, alternativa letra B. Bom, como eu prometi para vocês, eu vou fazer de outra maneira. Então, vamos lá. Vou colocar aqui outra coisinha. 2/5 de uma garrafa de refrigerante ele consumiu no almoço. Então, vamos pensar aqui na minha garrafa e vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Dividido em 5 partes. E 2/5 ele bebeu. Então, vamos beber essa e beber essa. Sobraram 3 partes. E 1/3 do restante foi consumido no jantar. Então, dessas 3 partes, 1/3. Então, 1 de 3 foi consumido na janta. Quanto que sobrou? 2. Sobrou 2 de quanto? 2 de 5 partes da garrafa. Então, sobrou 2/5 do total. 2/5 de 1,25. 2 vezes 1,25 é 2,5. E 2,5 dividido por 5, a gente já tinha feito essa conta aqui, deu 0,5 litros. Tá ok? Mesma resposta. Então, nós temos esses dois jeitos. Fazendo por desenho ou fazendo por equação matemática mesmo. Tá ok? Então, espero que tenham curtido esse tipo aqui de raciocínio. E é a segunda vez aí que a gente consegue fazer. No próximo. Um escritório comprou uma caixa de envelopes e irá dividi-los em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados 8 envelopes, ou 9, ou 200 envelopes, não restará envelope algum na caixa. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes nessa caixa é... Bom, também temos vários jeitos de resolver. Um deles era indo pela resposta. Mas como ele falou número máximo, eu ia ficar chutando do maior para o menor. Como assim, então? Eu ia fazer assim, pegar o meu maior número e dividir por 12, dividir por 9 e dividir por 8. Se todos derem exatas as divisões, ou seja, o resto ser zero, é porque essa é a resposta. Mas se pelo menos um deles não der resto zero, é porque não é a resposta. Então, daí você teria que tentar com 385. Se não der certo, você vai para 360 e assim você ia abaixando. Tá ok? Mas eu vou fazer aqui pelo mínimo múltiplo comum. Por que o mínimo múltiplo comum? Por causa que é algo que todos eles têm em comum, certo? Eles têm que zerar juntos, não restará nenhum envelope na caixa, tá certo? E eu tenho que colocar o máximo possível. Então, vamos lá. Eu vou colocar 8, 9 e 12. E vou fazer aí o MMC. Como 8 é par, eu já dá para dividir por 2. 8 por 2 é 4. 9 não é divisível por 2. E 12 por 2 é 6. Agora por 2. 4 por 2 é 2, 9, e 6 por 2 é 3. Ali eu tenho 2 ainda, eu vou colocar o 2, ficando 1, 9 e 3. Agora eu vou dar para dividir por 3. 1, 9 por 3 é 3, e 3 por 3 é 1. E agora o 3. Então, 1, aqui vai dar 1, e aqui continua 1. Ou seja, cheguei no meu final. E meu MC deu quanto? Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2 deu 4. Esse 4 vezes 2 dá 8. Eu vou juntar aqui, fica mais fácil. 3 vezes 3 é 9 e 8 vezes 9, 72. Então, meu MC é 72. Claro que não tinha aqui que eu queria o maior número possível, só que menor que 400. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou somando de 72 em 72 até dar um número menor que 400, certo? Outro jeito que a gente poderia fazer é dividir o 400 por 72 e ver quantos que iam ter, tá?
Mas aqui eu vou somando, ó, já vou somar com 144, 8, 8 e 2. Vou somar 72 de novo, e aí a gente chega em 6, 3, certo? Vamos chegar em 360. Se eu somar 72, vai passar de 400, certo? Porque vai dar 432. Portanto, a resposta certa é 360. Alternativa, letra B. Vamos para o nono. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas de modo que cada caixa tenha o mesmo número de caixas. Isso é importante. Palavrinha-chave. Na realização da tarefa, foi constatado que, se cada pilha tiver 5 caixas, 6 caixas ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é, olha aqui, menor número de caixas. Ou seja, mesmo número, ou seja, algo em comum, menor, e tudo falando da mesma coisa, só falando de caixas, isso daí é MMC. Então, basta eu tirar MMC de 5, 6 e 8. Só que notem que não vai dar uma conta exata, porque tem que restar 2. Então, vamos primeiro aqui dividindo. Agora eu vou dividir diferente, em vez de começar pelo menor, que é o 2, depois o 3, depois o 5, o 7, os números primos, eu já vou ir dividindo aqui pelos primeiros, que não fazem diferença nenhuma. Isso propositalmente, por quê? Para mostrar para vocês que não tem diferença por que número eu começo, desde que seja primo, tá ok? Então eu fiz aqui 5 por 5 deu 1, o 6 e o 8 não dá para por 5. Por 2, 1, 6 por 2 dá 3, e aqui 8 por 2, 4. Vou dividir o 3 aqui para chegar a 1, 1 e 4. Agora, ó, como tudo é 1 aqui, só tenho 4, eu posso colocar o 4 aqui, sem problema nenhum, tá bom? Ah, mas o 4 não é primo. Não tem problema. Você ia colocar 2 e 2, que 2 vezes 2 é 4. Então, não tem problema, tá certo? Então, quanto que deu? 5 vezes 2 deu 10, 3 vezes 4 deu 12, e 10 vezes 12, 120. Então, meu MMC é 120. Mas como restava 2 caixas fora da pilha, eu tenho que somar esses 2, que vai ficar para fora. Então, no total, eu vou ter 122 caixas, tá certo? Então, alternativa D. Tem modo de ir pela resposta? Tem. Bastava você pegar esses números aqui e dividir por 8, por 6 e por 2. E sempre teria que ter resto 2. Ok? Então, você divide, o que for dando o resto 2, você seria a resposta. No caso, seria o 122. Mas pode ir tentando pelas respostas. Vamos para o 10º. Sobre as características do procedimento de encontrar o mínimo múltiplo comum, é correto afirmar que, dados dois números naturais não nulos e primos entre si, o MMC dele será o produto desses números. Está correta, certo? O que ele está querendo dizer aqui, primos entre si? Que um e outro não têm números múltiplos em comum. Por exemplo, vou pegar aqui o 10 e o 27. O 10 só é múltiplo de 2 e 5 e o 27 de 3. Apenas esses. Então, eles são primos entre si, o 10 e o 27. E na hora que você tirasse o MMC, ficaria 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 10 vezes 27. Então, está certo. Na B, vamos ver o porquê que as outras estão erradas. Ímpares consecutivos, o MMC deles será igual ao maior número. Errado. Pega dois ímpares aqui, 3 e 5. Tira o MMC. O MMC vai dar 15. Ou seja, vai dar a multiplicação desses dois primos. E não o maior, que seria o 5 que ele fala. Então, está errada. Vamos para a C, ver o que ele fala. Dado dois números naturais não nulos e quaisquer, o MMC deles será igual à soma dos números. Nada a ver, né? Pega esses dois de novo aqui, ó, 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 é 15, e não a soma 3 mais 5 dá 8, certo? Vamos para o próximo. Se os números forem consecutivos, o MMC deles será a diferença desses números.
A diferença entre dois números consecutivos é quanto? Por exemplo, pego o 5 e o 6. A diferença deles é 1, certo? 6 menos 5 é 1. Ou seja, MMC não tem como ser 1. Ok? E o último, se forem pares consecutivos, o MMC deles será igual a 4. Impossível. Pega dois pares maiores que 4. 6 e 8. O MMC deles, no mínimo, teria que ser 8. Nesse caso é 24, mas no mínimo teria que ser 8. Então, não tem como ser 4. Portanto, a alternativa A realmente está correta. Vamos para o nosso último aí. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos, todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que, em cada saquinho, a quantidade de chaveiros deveria ser 5, 6 ou 8, que não ocorreria nenhuma sobra de chaveiros. A menor quantidade de chaveiros que essa pessoa poderia ter é... Então, novamente, um problema de MMC. É o terceiro problema bem parecido que a gente pega, ou seja, para esses próximos concursos a gente tem que ficar esperto com esse problema. É somente fazer o MMC entre esses números. E nesse, não precisa somar nada. Ou seja, daria para ir pela resposta e ficar dividindo todos eles e ver qual que daria certo, com o resto zero. Vamos lá. Começar aqui pelo 5, para deixar 1 já na primeira, aqui logo de cara. 6 e 8. Aliás, a gente já fez o MMC desses números, né? 2, o 1 ficava 3 e 4. Agora dá por 3. 1, 1 e 4. E agora podemos colocar o 4. Ou seja, mesma coisa que a gente fez nos dois exercícios anteriores. 5 vezes 2 deu 10. 3 vezes 4 deu 12. E 10 vezes 12, 120. Portanto, alternativa letra A, certo? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo aí. Eu sei que é difícil achar resolução na internet, então espero que curtem, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum exercício, tá certo? Eu vou colocando exercícios aí da PM, da parte de educação também, de várias bancas, tá ok? Muito obrigado e bons estudos.